Bom, continuando aí mais um trechinho da nossa aula, nós vamos falar agora sobre as glândulas anexas. Como nós já sabemos, o sistema digestório ele vai precisar de algumas substâncias químicas ricas em enzimas durante todo o trajeto do alimento até da boca até ser eliminado, que vão ajudar aí na digestão. E essas substâncias químicas, elas serão produzidas por órgãos chamados de glândulas anexas. E essas glândulas, elas se comunicam com o tubo digestório através de ductos, e onde vão colocar a sua secreção, certo? Que vão ajudar aí no processo digestório dos alimentos. Então, vamos começar lá pelo início, né? Então, pela boca. Então, na boca, nós vamos ter aí algumas glândulas salivares. Temos três pares principais de glândulas salivares. A maior delas é a glândula que está aqui, ó, logo à frente da orelha, tá? Nas duas orelhas, glândula parótida. A glândula parótida é a glândula que geralmente as pessoas têm aí cachumba, certo? Então, se você palpar aí na frente da sua orelha, vai ter a glândula parótida. Ela vai ter um ducto chamado de ducto parotídeo, e esse ducto parotídeo, ele vai se abrir lá dentro da boca, olha, lá perto do segundo molar, tá? Ó, vai ter lá uma carúncula lá com ósteo de abertura da glândula parótida. É a maior par de glândulas salivares. Fora a glândula parótida, outra glândula que nós temos, outro par de glândulas, são as glândulas submandibulares. E elas têm esse nome porque elas estão logo abaixo da mandíbula, tá? São as glândulas submandibulares. Elas também vão ter um ducto, chamado de ducto submandibular. E esse ducto, ele vai se abrir, olha, logo abaixo da língua. Se você olhar no espelho e abrir a boca e levantar a sua língua, você vai ver que embaixo da sua língua vai ter duas saliências aqui, ó, chamadas de carúnculas, bem do ladinho dessa prega que a gente tem aqui, chamada de frênulo da língua. E aí nessas carúnculas vão estar as aberturas aí dos ductos das glândulas submandibulares, tá? Quem aqui nunca viu uma pessoa que vai falar e a pessoa vai e espirra, né? Saliva. Que é cobra? Não, é só a saliva aí da glândula submandibular que saiu. Fora a glândula submandibular, nós temos uma outra glândula que agora está embaixo da língua, que a gente chama essa glândula de sublingual. A glândula sublingual, que é essa que eu pintei aqui em verdinho, olha, ela não tem um ducto único. Ela tem vários ductos que se abrem, cada um deles aqui, olha, nessas várias aberturas aqui no soalho, né? Logo abaixo aí da língua, certo? Então, se você olhar aí, olha, nessa figura aqui, por exemplo, de língua, a gente vai ver que aqui embaixo da língua nós temos aqui várias aberturas, olha, pequenininhas, diferente dessas duas grandes aberturas, né? Nós temos aberturas pequenininhas aqui em toda a parte inferior da língua, onde se abrem as glândulas sublinguais. Então, essas são as glândulas salivares. Depois das glândulas salivares, nós vamos ter aí a maior glândula do corpo, tá? Que é o fígado. O fígado está localizado lá no abdômen, certo? Logo abaixo do diafragma, na cúpula direita do diafragma. E ele vai ter aqui, nessa imagem, a gente consegue ver aqui, já logo de cara, duas coisas bastante importantes. Primeiro o seguinte, toda essa parte dele aqui, ó, que está em contato com o músculo diafragma, esse aqui é o músculo diafragma, olha. Então, toda essa parte dele aqui, ó, a gente chama de face diafragmática. E essa outra aqui, ó, que está por baixo, que a gente pegar o fígado e virar ele pra cá, olha, a gente olhando por baixo, toda essa parte aqui de baixo, a gente chama de face visceral, porque vai estar em contato com as vísceras. Então, temos aí a face diafragmática, que está em contato com o diafragma, e a face visceral, que está em contato com as vísceras. Quando a gente olha o diafragma, aí já na face diafragmática, a gente vai perceber que a gente consegue ver claramente aí duas partes.
Como no sistema digestório, aqui é a mesma coisa. As partes aí do fígado, a gente vai chamar de lobos. Então, na face diafragmática, a gente consegue ver claramente aí dois grandes lobos. A gente chama de lobos hepáticos. Então, aqui, ó, lobo hepático direito, que é esse grandão, e um outro menor aqui, ó, lobo hepático esquerdo, certo? Então, na face diafragmática, a gente consegue identificar claramente esses dois lobos, lobo hepático direito e lobo hepático esquerdo. Já na face visceral, a gente vai conseguir ver os outros dois. Outros dois, professoras? Sim, porque o fígado ele é dividido em 4 lobos. Na face visceral, vamos continuar vendo os lobos hepáticos. Então, veja que a gente virou o fígado e está olhando por baixo. Então, o lobo hepático esquerdo aqui, ó, vai estar desse lado. Então, ó, lobo hepático esquerdo e do outro lado, lobo hepático direito. Fora esses dois lobos, nós temos mais um outro lobo chamado de lobo caudado e um outro lobo chamado de lobo quadrado. Olha o formato desse lobo aqui, ó. Desse lobo aqui, ó. Desse lobo. Quadrado. E esse aqui, ó, tem uma cauda. Caudado, tá? Como se fosse um rabinho. Cauda, certo? Então, quadrado e caudado. Então, a gente pode dizer que o lobo quadrado, ele está localizado, né, ao lado da vesícula biliar, que é essa bolsinha verde aqui, ó. É a vesícula biliar. E o lobo caudado está próximo da veia cava, certo? Veia cava inferior. Então, com isso, nós vimos aqui, olha, os 4 lobos, certo? Então, aqui, lobo hepático esquerdo, lobo hepático direito, esse aqui é o lobo caudado, perto da veia cava, e esse outro aqui é o lobo quadrado. Tudo bem? Então, esses são os 4 lobos aí do fígado. Os 4 lobos do fígado. Ainda aqui na face visceral, nós vamos identificar outras estruturas. Então, primeiro nós vimos lá os lobos, certo? E vimos que aqui nós temos a veia cava, certo? Ó, veia cava inferior, aqui, bonitinha, veia cava inferior. Aqui podemos ver também que nós temos essa bolsa aqui, ó, vamos falar dela daqui a pouco, que é a vesícula biliar. E a vesícula biliar, a gente está vendo que ela está entre o lobo caudado e o lobo quadrado. Nós temos uma abertura aqui, né, ó. Essa abertura a gente chama de porta do fígado. Porta do fígado. Nessa porta do fígado vai entrar a artéria hepática própria, a veia porta, o ducto, vai sair o ducto hepático comum, tá? Então não confundam veia porta com porta do fígado. A porta do fígado equivale ao hilo. Lembra do hilo dos outros órgãos lá? Do pulmão, por exemplo? Então, aqui é porta. Porta do fígado é por onde vão entrar e sair as estruturas aí pertinentes ao fígado, certo? Então, a vesícula biliar, que podemos ver aqui embaixo, ela tem a função de armazenar a bile, tá? Então, ela não vai fabricar, ela é um reservatório de bile. A bile é fabricada lá no fígado. Do fígado, ela será armazenada na vesícula e, quando necessário, essa vesícula contrai e libera o seu conteúdo, certo? Que seria a bile. Então, por todo o fígado vão estar dispostos aí ductos, tá? Dispostos aí por todo o fígado, que vão estar recolhendo a bile que foi fabricada no fígado. E esses ductos todos vão confluir em 2 grandes ductos. Esse daqui é um deles, ó, ducto hepático direito, e um outro aqui, ó, ducto hepático esquerdo, certo? Esses 2 ductos hepáticos direito e esquerdo, vão formar um único ducto, ó, direito e esquerdo. Vai formar um único ducto. A gente chama de ducto hepático comum, tá? Então, ducto hepático comum. É a junção do ducto hepático direito e esquerdo. Agora, vindo aqui, olha, da vesícula biliar, nós vamos ter um outro ducto, chamado de ducto cístico, tá? Então, esse daqui é o ducto cístico.
Quando a gente junta o ducto cístico com o ducto hepático comum, a gente vai formar um outro ducto que vai juntar, vai colecionar o que vem dos dois. A gente chama esse ducto aqui de ducto colédoco. Colédoco. Certo? Colédoco. Deu para entender? Então, repetindo aqui, ó. Nós temos vários ductos espalhados pelo fígado, formando os ductos hepáticos, direito e esquerdo. Então, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo. Juntei os dois, formei o ducto hepático comum. Da vesícula biliar, nós temos um ducto chamado de ducto cístico. Juntou o ducto cístico com o ducto colédoco, juntou o ducto cístico com o ducto hepático comum, nós vamos ter aqui o ducto colédoco, que vai chegar até lá o duodeno. Lembra da papila maior do duodeno? Então, é lá mesmo que ele vai depositar o seu conteúdo, certo? Aqui, olha, nós vemos isso tudo dissecado. Então, a gente consegue ver bem aqui e demarcar bem para vocês isso aqui, ó. Então, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, ducto hepático comum. Vindo aqui da vesícula biliar, ducto cístico. Juntando o ducto hepático comum com o ducto cístico, ducto colédoco, que vai lá se abrir dentro do duodeno, certo? Mas, professora, tem um outro ducto chegando junto com ele aí, vindo do outro lado. Não tem? Tem. Que ducto é esse? Esse é um ducto que pertence à próxima glândula que nós vamos estudar, que vai trazer o seu conteúdo para desembocar junto com as vias biliares aqui na parte descendente do duodeno, certo? Então, vai desembocar junto com as vias biliares, que é o pâncreas. O pâncreas é esse órgão aqui, retroperitoneal, então ele está lá atrás, tá? Atrás do peritônio, está atrás do estômago, tá? Esse aqui, ó, é o pâncreas. No pâncreas, nós vamos identificar aí algumas partes. Primeira parte que nós vamos identificar no pâncreas é a parte que está mais próxima aqui, olha, do duodeno. Inclusive, o duodeno contorna ela aqui, ó. Essa parte aqui a gente chama de cabeça. Depois da cabeça, essa parte mais afunilada aqui, ó, é chamada de colo. Toda essa porção aqui a gente chama de corpo. E essa parte final, cauda. Então, a gente tem cabeça, colo, corpo e mais parte final, cauda. Tá? Essas são as partes do pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, certo? Ele tem parte endócrina e parte exócrina. Aqui nós estamos estudando a parte exócrina dele. Dentro do pâncreas vai ter um ducto chamado de ducto pancreático, que aqui o pâncreas foi dissecado para a gente conseguir localizá-lo. Então, olha, esse ducto que está passando dentro do pâncreas chama-se ducto pancreático. Ele que vai trazer o suco pancreático, que é o que é produzido pela parte exócrina do pâncreas, que vai desembocar junto aqui com o ducto colédoco, que faz parte das vias biliares, e vai desembocar aqui no duodeno, para ajudar no processo de digestão, certo? Então, esse é o ducto pancreático, que faz parte aí do pâncreas, certo? Agora, na próxima parte da aula, nós vamos